Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudos e FIIs. O vídeo de hoje é um vídeo, uma análise um pouquinho mais visual, um vídeo mais informativo, para a gente debater sobre tamanho dimensional, patrimonial, número de fundos e crescimento dos fundos aí na nossa bolsa de valores. Então, esse fundo aqui se chama um breve histórico dos fundos, porque a gente já vai começar com esse gráfico aqui. Eu preparei para a gente, bem interessante, esses gráficos animados aqui. Então, a gente vai ver primeiro um histórico desde 1976 até o presente momento, com relação ao PL constante dos fundos, para a gente ter uma ordem de grandeza, de dimensão dos fundos aí que estão sendo negociados hoje, patrimonial total, né, por classe. Então esse é o primeiro gráfico que a gente vai ver. Depois a gente vai ver o número de fundos, crescimento deles desde 2006 até o presente momento também, e a gente vai ver o PL, patrimônio líquido, por classe de ativo, né? No caso, separando as classificações da Ambima, tá? Esses dados estão bem atualizados, é fechamento 2023, que eu atualizei aqui para a gente. É bem interessante essa visão aqui para o cotista, né? Especificamente para a gente ver para onde o dinheiro está fluindo e como que o mercado brasileiro de fundos está amadurecendo, levando em conta que o mercado brasileiro é um mercado bastante recente quando a gente compara ativos de renda variável, né, em relação a outros mercados aí mais desenvolvidos. Então, vou fechar a tela aqui para a gente e sem mais delongas, vamos começar, beleza, galera? Esse primeiro gráfico aqui, esse aqui é o vídeo que eu chamei ele de A Breve História dos Fundos. Então, ele está passando aqui desde o início, tá? Eu vou pausando em alguns momentos para a gente conversar. Então, eu gostaria de pausar justamente nesse início para falar que em 1976 a gente teve a Lei dos Capitais, né? Onde realmente favoreceu realmente a negociação de ações, né? Em 1984 a gente teve lá a criação do CETIP, né? O que é isso? É aquele Centro de Custódia e Liquidação de Títulos Privados. Em 1990, seguindo um pouquinho mais adiante aqui no gráfico, a gente teve a regulamentação do novo mercado de ações. Em 1993, a gente teve o início, a lei que iniciou a habilitação da negociação dos fundos imobiliários. Embora, assim, vocês estão vendo que no ranking ainda nem aparece os fundos imobiliários aqui, tão pequeno era o PL negociado, né? Em 2002, a gente teve, na verdade, a criação do Tesouro Direto, né? E aqui eu vou seguir um pouquinho mais adiante. Em 2007, a gente teve a amplificação da lei dos FIPs, englobando os FIPEs de infraestrutura, basicamente. Então, aqui, nesse gráfico, já começa a aparecer os fundos imobiliários, né, com uma dimensão um pouco maior de PL. Aqui, nesse caso, a gente está falando do ano de 2004, mas vocês percebam que ainda muito distante da dimensional dos outros fundos que havia no setor. Outros fatos relevantes, né? Então, em 2008, aqui, a gente teve um fato bastante relevante, que foi a fusão da Bolsa de Futuros da BM e com a Bovespa, né? E em 2017, vocês vão ver um pouco mais adiante, a gente teve um fato bastante relevante, que foi realmente a fusão das três entidades aqui, da BM, da Bovespa e do CETIP, formando a B3, que realmente é uma plataforma de negociação que ela dá mais fluidez, né, para todo o mercado de ativos de renda variável aqui, especificamente e fundos também. Então perceba, vou rodar o vídeo aqui, vou dando umas pausas aqui, olha só, 2013, já o PL dos fundos imobiliários aqui da ordem de 56 bi, mas ainda muito abaixo dos demais. Vocês vejam, por exemplo, o FIP com 191, FDIC, direitos creditórios com 146, mas isso foi mudando. Perceba aqui a mudança grande que a gente tem no ano de 2017 para frente. Então fica de olho nessas barrinhas dos fundos, que é essa verde clarinha, a azul, né, que é o FIP principalmente, FDIC e o FI, que é esse verde. Fica olhando só agora como foi rápido o crescimento nesses últimos anos em questão de PL. Então a gente vai passar mês a mês, 2022. Perceba como vem crescendo fortemente aqui. Olha só que interessante. Janeiro, fevereiro, março, abril, 2023. Então aqui está muito próximo a fechar, né, o ano de 2023. Perceba como os FIPs já ganharam corpo aqui, né? Então os FIPs já com 720 já colaram bem aqui nos fundos de previdência. A gente tem aqui os FIIs com 277 bi de PL. Mês de novembro subiu mais ainda para 280 aqui. Então, esse é o cenário, né, desse gráfico que conta uma história. Essa história, basicamente, é essa narrativa que eu passei para vocês da breve história dos crescimentos dos fundos. Agora, vamos ver isso aqui em número de cotistas, como é que ficou. Vou trocar o gráfico aqui para a gente passar juntos. Bom, vamos ao gráfico agora, esse gráfico de corrida aqui, gráfico de barras, né? É o gráfico do número de fundos. Esse gráfico é bastante interessante também. Vou fechar a tela inteira aqui para a gente observar. Então, deixa eu dar só um replay aqui para a gente voltar no começo aqui.
Vamos lá, esse gráfico começa em 2008. Perceba, nesse presente momento tinha apenas 12 FIIs listados, 11 ETFs, 81 FIPs e 210 FDICs. Então fica de olho nessas barrinhas aqui para você perceber o crescimento. Olha só que interessante o crescimento dos FIIs em específico, em quantidade, número de FIIs. Vou dar uma pausa aqui, agosto de 22, né? Então, olha só, em agosto de 22 já estávamos com 764 FIIs listados no mercado. Percebo que passou de longe os ETFs, né? Que os ETFs caíram por 83, FIPs 1.393, FDICs 1.692. Vamos seguir mais em frente, segue o crescimento bastante pronunciado dessas três classes, né? Que é esse azul clarinho, azul piscina e esse verde aí. Perceba que interessante. E fechamos aqui dezembro de 2023 com essa característica aqui. Então, multimercados, fundos de previdência, fundos de ações, fundos de renda fixa, seguidos aí de perto pelos FDICs, pelos FIPs e pelos fundos imobiliários, já com 903 produtos no mercado. Então, interessante, esse gráfico aqui dá uma visibilidade realmente para onde está fluindo o dinheiro, né? Não é verdade? Afinal de contas, aumentando o número de produtos, aumentando liquidez, aumentando o PL, né? Os investidores estão demonstrando maior interesse por esses fundos nos quais as barrinhas estão subindo no gráfico, beleza? Agora vamos ao terceiro gráfico aqui. Vamos lá, então nesse gráfico a gente vai acompanhar o PL por classe Ambima. Então ele está separado pela classe Ambima aqui. Eu vou fechar a tela e vou colocar para rodar aqui o vídeo para vocês verem que é interessante. Então vamos voltar para o início. Esse aqui está com zoom desde 2006, como eu mostrei para vocês. Então aqui é o PL, o patrimônio líquido total, né, do conjunto de fundos, né? E aqui perceba a evolução. Então fica de olho nos últimos aí, que são na verdade os FIPs, os fundos imobiliários, né? E os FDICs, né? Então aparecem os FIIs aqui, ó, em 2012, né? Com PL de 19. Perceba o crescimento que a gente tem aqui, ó. Então, esse gráfico está atualizado até novembro. Olha só o crescimento em patrimonial que a gente percebe. Os FIPs ali, né, principalmente, chegando à casa dos 600 bi. A gente tem os FDICs crescendo fortemente, os fundos imobiliários também. Olha que bacana, 263, 270 bi. Então, realmente a gente vê aqui o nosso mercado de fundos ganhando musculatura, né? Ganhando mais robustez. Então, esse é o fechamento aqui no mês de outubro, né? Na verdade, acho que tem novembro também. Pronto. Fechou em novembro, né? Total dos fundos aqui estruturados de mercado que a gente tem, constando nessa lista junto com os demais fundos, fundos de renda fixa, multimercados, previdência, e aqui a gente tem os estruturados, os fundos de participação, FIP, fundos de ações, os fundos, os FDICs, os fundos imobiliários, que são os que mais nos interessam, os que mais estudamos aqui no canal. Então, galera, fechar a tela aqui para a gente encerrar o vídeo. O vídeo de hoje era isso, era um vídeo rápido, mais informativo, informação visual, para passar esse contexto aí justamente do crescimento e como esse mercado de fundos que a gente tanto conversa aqui, ele vem ganhando robustez, vem ganhando liquidez, vem ganhando porte, envergadura, né? E com isso as negociações se tornam melhores, né? A gente entende que esse processo é um processo que no Brasil ainda é um processo muito recente, né? Vocês viram aqui no gráfico os fundos, aonde apareceram os fundos imobiliários, os FIP, os próprios FIPs, hein, os FDICs, né, apareceram muito recentemente, estão ganhando dimensão também muito recentemente. Então, é o que a gente fala bastante, quem entra sempre no início, né, acaba sendo mais favorecido, acaba fazendo compras um pouco melhores, né, quem acaba encontrando boas oportunidades no mercado, quando a gente estuda bem esses fundos aí, e acaba fazendo boas aquisições, ainda com taxas aí, com preços médios menores. Então, beleza? O vídeo de hoje, pessoal, muito gráfico, muito informativo aqui para vocês. Vou começar a trazer um pouquinho de conteúdo mais nesse contexto, também comparando classes aqui, fundos imobiliários, performance, preço, né? Nesse modelo aqui de gráfico aí de dinâmico, né? Para a gente ter uma visibilidade em tempo real de para onde as coisas estão indo. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.